sair, fazer um amigo secreto, fazer uma festa, churrasco, arado, enfim. É isso aí que são os recados. Eu queria chamar o pastor Maicon aqui. Queria que você aplaudisse Jesus pela vida dele. Queria que você estendesse suas mãos para cá, você liberasse uma palavra, orasse pela vida do pastor, pela casa dele, pela família, pelos filhos, pelo pai, pela mãe. Você possa liberar uma palavra sobre a vida dele, abençoa a vida dele, declara sobre a vida dele. Isso sim, Pai, cremos nisso, demos legalidade de cada palavra, Senhor. Sim, em nome de Jesus, Pai, queremos orar, pedir em nome de Jesus que você possa guardar, Senhor, a vida do pastor, a casa dele, a família, o coração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa prover sobre a vida, Senhor, a família, que você possa guardar os filhos, Pai, em nome de Jesus. Queremos clamar pela saúde da Ana, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ter tranquilidade, Senhor, para falar o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Guarde, Senhor, os seus filhos, em nome de Jesus oramos, clamamos, Pai, por proteção, graça, Senhor, sobre a vida dele, em nome de Jesus, que você possa prover em todos os sentidos sobre a vida dele, mas pedimos agora, em nome de Jesus, que possa cobrir ele com o seu sangue, Pai. Em nome de Jesus, toda distração, te damos uma ordem agora, vai embora, Pai, vai embora agora, distração. Todo cansaço, canseira do dia aí vai embora. Queremos estar fitados nesse lugar para ouvir a sua palavra, Pai. Queremos que não é somente uma série de mensagens, Pai, é um lugar que vai nos posicionar, Pai, em nome de Jesus. Por isso está aqui seu filho, Pai, em nome de Jesus, que ele possa falar tudo que o céu colocou no seu coração, que ele não fique preso somente num esboço, mas que ele possa falar o que os céus quer transmitir para nós agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Estão felizes ou não? Paz do Senhor Jesus, paz de Cristo, paz de Deus, shalom, shalom, shalom. Todos os idiomas aqui, que Deus abençoe muito sua vida. Pastora Ionice inaugurou semana passada uma série de mensagens sem ela saber, mas é algo que a gente estava procurando no Senhor, uma série de mensagens para o mês de novembro, mesmo que nós já estamos aí já indo para o segundo, para a segunda quinzena de novembro, mas ainda dá tempo de ser curado, amém ou não? Quem quer ser curado aqui nessa noite, em nome de Jesus, diz amém. Glória a Deus por isso. Então nós estamos numa série de mensagens, se tiver aí no telão, chamado Cura, amém? E hoje, sem mais delongas, eu quero falar a respeito de uma expressa história que aconteceu com Jesus. Nós viemos falar sobre Jesus. Eu quero que você não saia do seu lugar, não se distraia. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque em nome de Jesus há cura aqui neste lugar. Se o Senhor está, há cura no lugar, amém ou não? Talvez você nem sabe o que você precisa ser curado. Às vezes nós precisamos perguntar ao Senhor: o que eu preciso ser curado? O que eu preciso ser curado? Então já começa agora, se perguntando: o que eu preciso ser curado? Porque às vezes nós postergamos muitas coisas que acontecem na nossa vida, vira uma bola de neve, e aí chega num momento que a Bezetacil já não funciona, a Neosaldina já não funciona, o negócio foi para segunda instância, terceira instância, o negócio já ficou mais apertado e às vezes você não sabe o que aconteceu. Mas hoje que você possa receber aqui um diagnóstico do céu, em nome de Jesus, o Senhor testificando algumas coisas que nós precisamos realmente estar alinhado com o céu, em nome de Jesus, amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 1. Tem voluntário aqui perto, por favor, desligar esse ventilador. Como não tem tanta gordura, a gente está passando frio. 4 dias só, meu irmão, amém ou não? Só falta 4 dias para completar o jejum de 40 dias só na água, No 33º dia, antes disso, era só água com gás, limão, água com limão, água de coco e vezes água e mais água. E aí nos 7 últimos dias, comecei a fazer já a introdução de caldos.
E a gente é tão psicologicamente afetado de algumas coisas, que às vezes eu coloco o caldo no copo, para eu falar, eu estou bebendo caldo, para falar assim, eu bebi líquido, amém? Só para ficar certinho, né? Que a gente fica... Mas como o jejum não é um padrão, e muitas vezes as pessoas falam, nossa, o pastor fica falando de jejum, que ele está fazendo jejum, e então já não valeu. Irmão, não valeu 40 dias de água, irmão? Tem misericórdia da minha vida. E outra, você vai olhar para mim, o pastor está tomando um Zempic, o pastor está drogando, o que ele está fazendo? Que ele está só a carcaça e o cabeção. Ué, irmão, agora eu quero dar um pano de fundo para você responder. Os religiosos da nossa época, e não pode falar sobre jejum, meu Deus. Tá, se na Bíblia Jesus disse que ele ficou 40 dias, 40 noites, quem que foi o cagueta, irmão? Ele ficou num monte, ninguém mais sabia, ele desceu contando. Então tem coisa que é religiosidade, tem coisa que é pragmatismo, que dói a alma, dói o espírito, irmão. Expulsa isso de sua vida em nome de Jesus, amém? Que saia da sua vida esse espírito religioso. Se falar para mim que 40 dias só bebendo água não valeu, meu irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida. Veja a hora de um churrasco, aleluia. E a Bíblia diz que quando você vai fazer jejum, não fica com cara de doente, morrendo. Não, seja feliz, alegre. O povo fala, pastor, você está pulando mais, se alegrando mais nos cultos do que antes. É lógico, irmão, quase 18 quilos a menos para levantar, para pular. É óbvio. Tem coisa que... Mas o Espírito Santo está nos ajudando, meus irmãos. Pastor, quais são as experiências? As melhores. Nível de santidade fica lá em cima. Nível de pecado, irmão, tinha vez, e até eu dou a dica para quem tem essa cabelecinha religiosa às vezes. Tem gente que tudo é espiritual, tudo é au. Mas quando você fica nesse momento, um pensamento errado, você querer dar um murro na cara de alguém, você já fala, isso é errado. Não era para eu estar com esse pensamento. O jejum te leva a um nível de santidade, te leva a um nível de pensamento, de consciência de Cristo, sabe? Eu incentivo você a fazer. Nesses 3 últimos dias, terça, quarta e quinta, algumas pessoas da igreja vão fazer só na água. Tem uns que vão fazer água e pão. Irmão, entra junto. Os 3 últimos, para zerar. Vamos junto ou não? Vamos, 3 últimos. Vamos fazer um desafio da igreja? Porque, em prol de quê, pastor? De almas para Jesus. Vamos fazer isso ou não? Vamos fazer isso junto? Dizendo assim, Deus envia almas na igreja vertical. Não porque a igreja vertical está precisando, irmão, mas porque nós precisamos salvar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ir atrás. Ontem nós é uma palavra muito forte. Eu fui com os jovens, nós ficamos até 4 horas da manhã, evangelizando em alguns pontos da cidade aqui de Piracicaba, né? E nós encontramos cada curva de rio precisando de Jesus, irmão. Vamos jejuar por eles, vamos orar por eles. Nós cremos que essa igreja será cheia de uma qualidade no espírito de pessoas buscando o Senhor. Você crê nisso? Diz amém. Tamo junto, diz amém. Glória a Deus. Já estou convidado para tanta coisa. Minha esposa, você vai engordar tudo de novo. Eu falei, eu não fiz regime, fiz jejum. Eu não fiz regime. Eu preciso, irmão, para chegar a 94 quilos foi muito investimento. Foi muitos anos de investimento, tanto dinheiro. Brincadeira à parte, vou cuidar da minha saúde. Fique em paz, varão, fique em paz. Mas deixa eu, saciar. Marcos capítulo 1, versículo 29, chega de lorota, brincadeira. Diz assim a palavra de Deus, segura o copo. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Marcos 1, 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Porque ela estava de cama.
Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui já desmistifica, né, quem fica entrevistando demônio, né, irmão? Então você já entendeu aqui, nós vamos passar pela parte, então. Que o Senhor abençoe essa palavra, abençoe o seu coração, abra as portas do seu entendimento, para você assimilar tudo isso que o Espírito Santo quer falar com você, e você vai sentando, dizendo para a pessoa do outro lado, falando: não conversa comigo, que eu quero prestar atenção. Pois bem, nós estamos diante de um cenário da primeira onda de missão, evangelismo, curas, sinais e maravilhas de Jesus. Nós vemos anteriormente que ele, Marcos ele conta a história um pouco cronológico, Mateus em sua ótica, Lucas em sua ótica após a morte e ressurreição de Cristo, João na sua ótica. Mas Marcos está dizendo que um dos primeiros milagres aconteceu, foram esses. Antes desse, um endemoniado, e agora ele é convidado para ir na casa de Pedro, Simão Pedro. Ele poderia ter lançado uma palavra: Simão Pedro, leva uma palavra minha, leva um manto sagrado, leva essa água ungida, não, mas Jesus, ele mesmo se propôs a sair do seu conforto, do seu comodismo, e estar na casa de Simão Pedro, Eu quero que você entenda isso. A primeira onda de milagres públicas de Jesus aconteceu não porque ele tinha um poder, porque ele tinha poder, mas por compaixão e amor. Amém ou não? Ele teve compaixão e amor. Então ele saiu do seu lugar, ele foi ter até com a sogra de Pedro, por uma compaixão. A W. Tozer diz assim que o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. O que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Por quê? Porque se nós vemos um Deus distante, nós cremos no seu poder, nós cremos que Ele pode curar, nós cremos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mas nós também temos um projeto dentro da cabeça que Ele não deseja estar com a gente. Mas a forma como nós vemos Deus, nós vemos Jesus, identifica como Ele se refere a nós, ou como Ele se relaciona a nós, porque é a maneira como eu vejo. Mas se eu vejo Deus como um pai, então eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele pode ser soberano, e Ele é soberano. Mas quando eu vejo Ele como um pai, eu entendo que Ele também deseja restaurar a mim, a minha família, a minha casa. Então essa cura, ela revela 3 aspectos importantes que você gosta de anotar de Cristo: o seu poder, a sua misericórdia e a sua intenção de restaurar tudo aquilo que o pecado muitas vezes ele corrompeu. Após ensinar na sinagoga com autoridade, liberar um homem possesso, Jesus ele vai à casa de Pedro. Marcos então ele enfatiza esse ritmo acelerado de Jesus. Eu não sei se você lembra quando a filha de um centurião, eu acho que centurião, não lembro, alguém que cuidava do templo, ela morreu, de Jairo. No caminho ele ora e tem compaixão de uma mulher de fluxo de sangue. Então esse ritmo acelerado de Jesus não o fez perder a compaixão e amor pelo próximo ou pelas pessoas que estão precisando. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Em primeiro lugar aqui
independente do teu ritmo acelerado de vida, de curso, de faculdade. Eu estava conversando com a Aurora, o mundo parece que ele está acelerando os processos da nossa vida de uma forma proposital, para que nós não venhamos ter tempo para aquilo que é simples, para aquilo que é humilde, para aquilo que é propósito, para aquilo que faz sentido, para aquilo que é singelo, para aquilo que é humilde, para aquilo que faz a gente, de repente, parar no tempo para poder observar tais coisas. Qual foi a última vez que você deu uma parada no tempo para observar um céu azul muito lindo, ou uma lua cheia, ou a sua filha, o seu filho brincando? Porque muitas vezes no ambiente familiar nós estamos nas redes sociais, nós estamos mexendo, nós estamos assistindo, nós estamos fazendo qualquer tipo de coisa, mas muitas vezes, e até porque você vê lá que do nada eu coloco off, porque eu quero ficar um tempo fazendo desintoxicação também de redes sociais, porque eu quero olhar minha filha brincando, eu quero olhar para os olhos dela, eu quero olhar para o meu filho, eu quero ter percepção de vida, eu quero olhar as coisas, eu quero olhar muito além do que estão me apresentando, eu quero olhar muito além do que o algoritmo quer que eu olhe, eu quero olhar muito além, eu quero ter as minhas percepções de vida. Eu não quero que o algoritmo dite o que eu gosto, o que eu não gosto, qual que é a cor, qual que é a minha opinião, qual que é o meu lado político. Eu não quero isso. Eu quero que eu tenha as minhas próprias convicções. Eu quero estudar, eu quero ver o que é bom para mim, para minha família. Eu quero escutar de Deus. Eu não quero ver pregação de Reels, que massageia o meu ego e é coisa repentina e rápida. Eu não quero ver e aquilo mudar a minha vida e ser um mindset mudado, ou virar uma chave na minha vida em 30 segundos, 1 minuto e meio de pregação de Reels. Eu não quero. Eu quero ser íntegro, eu quero ser profundo, eu não quero ser raso. Eu quero ser intenso, como diz o pastor Pedro aqui. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos parar momentos da nossa vida e olhar para aquilo que é singelo, para aquilo que é com compaixão, é com amor, aquilo que é humilde, aquilo que ninguém está olhando. Há quem disse uma vez, e quando há quem disse, a gente vai citando primeiro o autor, depois a gente fala quem disse, depois a gente fala, eu falo sempre assim, né? Eu digo sempre isso, essas são as minhas palavras geralmente, que quando nós olhamos aquilo que ninguém está vendo, nós observamos aquilo que ninguém está olhando, isso nos faz elevar níveis da nossa própria vida. Estando você no seu trabalho, de repente, todo mundo faz a mesma coisa e você faz a mesma coisa como todo mundo, você vai ser igual a todo mundo, é uma frase clichê, mas de repente quando seus olhos se abrem para aquilo que ninguém está vendo, o teu nível sobe, a tua produção sobe. Os TDAH olhando tudo a minha filha dançando. Mas eu quero que você entenda que Jesus estava no meio de uma movimentação gigantesca, de um lado demônio, de outro doente, de outro gente ruim, gente torta, gente estranha, conversa de doido, uns doidos, um cego, tudo curva de rio. Você acha que todo mundo muito certinho, tudo sentadinho ouvindo a palavra que Jesus estava liberando? Não, na porta da casa onde ele estava começava a encher de gente, lotar de pessoas querendo ouvir, com sede, com fome de Jesus. Mas Jesus não olhou para o seu estrelismo, que ele acaba de entrevistar um demônio dizendo, quem está aí? Quem é você? Não, porque Jesus nem fazia isso. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Pega os trocadilhos aí, pelo amor de Deus, você é inteligente. Não, ele não está se exaltando, ele não está dizendo, eu curo mesmo, eu sou assim, eu sou assado, tenho poder. Não, ele está observando as coisas simples da vida. Foi importante, será, para Pedro, Jesus e curar sua sogra? Não sei, depende da sogra. E quando eu olhei esses textos, veio à mente a minha sogra. Você viu o que os versículos estão dizendo aqui? Jesus tomou-a pela mão, levantou e a febre voou, foi embora. O que essa mulher fez? Levantou e foi passar um café, gente. É a minha sogra. Eu fiquei imaginando a Égera deitada, eu ali, oh meu Deus, minha sogra, oh Jesus.
A sogra está quase indo, dessa, de arrasta. E Jesus entra, pega pela mão, ela levanta, eu fico imaginando ela. Que é isso, Carlinhos? Que é isso? Eu acho que ela com certeza está me assistindo ali, se não estiver chovendo lá. Que é isso, Carlinhos? O que vocês estão olhando para mim? O que vocês estão olhando? Que é isso? Vocês estão com fome? Eu vou fazer comida. Eu vou fazer café. Não vai ninguém embora, ninguém vai embora. Ninguém vai embora que eu vou passar um café. Sim ou não? Quem conhece sabe. Eu fico imaginando, se Pedro tivesse a maravilhosa sogra como eu tenho, com certeza ele ia pedir: Jesus, pelo amor de Deus, cura minha sogra. Porque eu não sei se vocês sabem, minha esposa foi para lá, fica só entre nós aqui, mas eu comecei a namorar a Lorena por causa da minha sogra. Irmão, nós vivíamos numa vida de que um bife, quem já fez Pertencer sabe, um bife para quem trabalha, meio bife para quem não trabalha, uma tulipinha para quem não trabalha, 2 tulipinhas para trabalhar. Quando eu conheci a minha sogra, cozinheira profissional, uma bacia desse tamanho de tulipa, bife, não é assim arroz, feijão, negócio, não. É arroz, feijão, maionese, acompanhamento, macarrão, e vai enfiando, né? Os quilos a mais, não foi à toa. Eu fico imaginando, glória a Deus, Jesus, curar a minha sogra, aleluia. E ela falou assim: fecha um ônibus, vem todo mundo pro final do ano aqui no sítio. Olha que coração bom. Quem quiser ir para Capitólio, só começar a excursão aí. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que Jesus parou tudo o que ele estava fazendo para atender um amigo. Olha para mim. Quando nós estamos no compartilhar do feedback da semana, no GV, existem sempre as pessoas que falam demais ou demasiadamente na sua opinião. A minha pergunta que eu faço para você é: qual é o seu olhar sobre elas? Porque o seu olhar sobre elas reflete o Espírito que habita em você. E talvez você é a pessoa que nunca reclama no GV. Deixa eu te falar, você é o Jesus que Deus levantou no GV para curar aqueles que o feedback da semana é maior do que você acha que é. Porque se isso te afeta, então Deus te chamou. Faz sentido ou não? Irmão, Jesus parou tudo. Poderia perguntar, eu vejo o pessoal se olhando assim, é lindo. Poderia perguntar: você gosta quanto da sua sogra, Pedro? Você quer realmente que vai ser curada? Olha para mim. Será que assim como Jesus tocou aquela mulher, nós estamos tocando os nossos amigos? Olha para mim. Os discípulos falaram para Jesus: sogra de Pedro está com febre, quase morrendo. Jesus não chegou e disse assim: é complicado, né? Hoje em dia, esse tempo. Jesus não disse assim: não, vamos orar, mas não orou. A gente vira e mexe e faz isso, irmão. Que pecado. Quero contar aqui, tem uma mulher na minha faculdade, lá na faculdade que eu faço, e que do nada me mandou uma mensagem: Pastor Michael, eu estou viajando agora de um lugar longe, de avião, por favor, ore por mim. Eu mandei para ela: claro, minha querida, vou orar sim, que Deus abençoe sua viagem. Bloqueei o celular e joguei no sofá da minha mãe. Antes de ter essa mensagem, essa palavra, eu peguei o celular: Jesus, cubra a tua serva, abençoe ela, diminui a ansiedade de viajar de avião, toca nela agora, descansa a tua serva, descansa a tua filha. Você está entendendo? No final ela mandou um áudio chorando, o avião caiu. Cadê? Pastor, muito obrigado pela sua oração. Deu tempo de ouvir a sua oração, desliguei o celular e descansei no Senhor. Olha para mim, qual foi a última vez
que alguém te pediu oração e você orou ali na hora, mandou um áudio, orando pelo teu amigo. Ou é melhor, complicado, né? Esse tempo, nossa, tá todo mundo assim, normal. Jesus saiu de onde ele estava, foi até a sogra de Pedro, pegou-o pelas mãos, e a Bíblia diz que a febre foi embora. Olha para mim, talvez muitas pessoas que já chegaram na sua vida pedindo oração, pedindo um conselho, naquele dia a história dela poderia ter sido mudada, a vida dela poderia ter sido mudada, o coração dela poderia ter sido aberto ao Evangelho através da sua vida. Mas o que você escolheu? Faz sentido, irmão? Faz sentido isso? Então, o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite é: Jesus cura porque Ele enxerga a dor. Uma vez eu preguei uma mensagem alguns anos atrás, dizendo, e uma das frases que mais ficou forte é: não existe dor desnecessária, não existe, eu não lembro muito bem, mas é como se fosse, toda dor é, quem lembra? Toda dor é genuína, toda dor é verdadeira. Meu mestre, toda dor é legítima. Independente se seu amigo ou sua amiga reclama sempre das mesmas coisas, é legítimo, porque dói. Para você pode ser uma dor boba, mas dói. Pode ser que essa dor dessa pessoa seja chata, é sempre as mesmas coisas, as mesmas picuinhas, mas deixa eu falar, aquele que acalma o vento, aquele que faz você andar sobre o mar, é o mesmo que tem poder para curar toda dor. Repete comigo: toda dor. Toda dor. Pastor, mas até quando eu devo orar? Até quando eu devo insistir? Até quando eu devo procurar orar e interceder por essa pessoa? Eu te retribuo com outra pergunta. Se você foi curado, se não, até quanto Jesus foi por você? Até quanto Ele se deu por você? Porque foi uma morte, e uma morte de cruz, sim ou não? Não desista, não pare, persista, não descanse até acontecer, porque eu quero ouvir um amém agora, porque vai acontecer, em nome de Jesus. Então Jesus, Ele curou porque Ele viu a dor. Ontem nós estávamos evangelizando, tinha 4 amigos conversando, e tem entre outros testemunhos aqui também, e quando nós conversamos com as pessoas que não têm Jesus, nós vemos uma dor ali dentro. Agora mesmo, desceu alguém de Uber aqui, eu conheci o Uber, falei, vem pro culto dia. Ele falou assim, cara, eu estou extasiado, eu estou indignado com os cristãos. Aqui, gritou aqui na frente aqui. Eu não acredito mais em crente, eu não acredito mais em cristão. Quem que pegou esse Uber aí? Eu não vi quem que desceu. Foi o Luan, né? O Luan viu ali. Mas eu vou fazer uma visita aí porque eu conheço você, Maico. Você está entendendo, meu irmão? Existe uma dor lá dentro. Faz sentido isso para você ou não? O quanto você está se entregando pelos seus amigos? Lá vem ela de novo, falar da mãe dela. Lá vem ela de novo, fala do trabalho dela. Nossa, sai do trabalho então, né? Saco.
Se Jesus falasse para você isso, de todos os problemas que você levanta para Ele todos os dias, você está entendendo, meu irmão? Então Jesus, Ele olhou e não disse, Ele não ignorou o sofrimento, Ele não espiritualizou a dor. Ela está com febre porque os demônios que eu expulsei ali pegou nela. Não. Ele não disse, aguenta firme, mulher, você vai sair dessa. Ele não disse, vamos orar, e não orou. Ele não disse a frase do brasileiro, complicado, né? Ele não. Ele fez 3 coisas aqui, 3 movimentos. Repete comigo, 3 movimentos. Ele viu, ele escutou e ele se movimentou. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, a partir de agora, que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, que você comece a se movimentar no teu ministério, nos teus dons, em tudo aquilo que Deus já te entregou, porque o poder de Deus que está sobre você, Ele te unge para pregar as boas novas, para curar as pessoas, para expulsar os demônios, para libertar os cativos, para fazer sorrir aquele que tem tristeza, para trazer paz àquele que está no meio de caos, para trazer cura para aqueles que estão no momento de doença, porque o Espírito do Senhor, Ele também te ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho para aqueles que precisam. O mesmo Espírito que está sobre o Senhor é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que te enche todos os dias e que Ele vai te encher nessa noite para poder curar, para poder sair, para poder expulsar os demônios e para que as pessoas através da sua vida possam conhecer o poder de Deus, o poder de Jesus, a presença maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo. Só crê nisso, em nome de Jesus, diz amém. Só crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Só crê nisso, só quem crê nisso diz, eu quero ser essa pessoa. Só quem acredita nisso, irmão. A cura começa quando nós levamos a enfermidade a Cristo, e não é você, porque eu e você, nós não temos poder. Eu e você, nós não temos poder para curar, mas o poder que está sobre mim, em mim e através de mim. Por isso que você não deve temer, porque não depende de você, mas é o Espírito de Deus que está em você, que está sobre você e que se movimenta através de você. Nisso você já nem precisaria ter dúvida nenhuma. Será que nós estamos vendo a dor dos nossos familiares? Será que nós estamos vendo a dor, a angústia dos nossos amigos? Será que você está vendo a dor das pessoas que estão faltando nos cultos? Será que você tem mandado mensagem para ela? Como andam nossos irmãos? Eu quero desafiar você nessa noite, meus amigos, que nessa semana nós venhamos fazer uma enxurrada de mensagens. Se você quiser, eu dito o nome aqui, que está gravando. Mas me pergunta que eu te falo. Como que está o nosso irmão Leandro? Como que está a nossa irmã Elaine? Como que está o nosso irmão fulano? Alguém tem mandado? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Você está entendendo, meu irmão? Que tipo de igreja que nós queremos ser? Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Eu e você, nós precisamos tomar uma decisão sobre igreja, porque o Senhor nos quer colocar aqui, que é o muitas vezes. Mas a pergunta dele, e nós precisamos responder nessa noite é: mas será que nós estamos fazendo no pouco? Porque aquele que faz do pouco também faz do muito. Você está entendendo ou não? A segunda coisa que eu quero falar com você é que a segunda verdade de Jesus é que Jesus, Ele cura pelo toque. Jesus poderia ter liberado uma palavra: mulher, levanta e anda, como Ele já fez. Mulher, Ele poderia ter falado para Simão, ou para André, ou para Tiago: vai lá e fale para ela, Hadugin, Sherabash, levanta. Ele poderia ter feito qualquer tipo de coisa. Pega essa pedra, leva para ela, coloca em cima da testa, vai. Não.
Ele foi diretamente lá. Uma das coisas mais maravilhosas que eu estou vendo nesses últimos tempos aqui na nossa igreja, pessoas que estão indo na casa das outras para orar, sem depender do pastor, sem depender de um líder, mas porque sentiu a dor, porque quis fazer. Qual foi a última vez que você pegou o seu grupinho que você mais ama, que você faz tanta coisa, e foi até alguém e abençoou a vida dessa pessoa, levando algo para comer e dizendo: nós viemos aqui só te abençoar, só orar por você, só orar pela sua casa? Crente de verdade, irmão, a gente brinca muito, a gente se diverte, a gente fala tantas coisas na vida, mas a pergunta que eu faço é: onde está Jesus? Onde Ele se manifesta através das nossas concepções? E Jesus foi e Ele curou por um toque. Será que nós estamos abraçando as pessoas que nós estamos precisando, que estão precisando? Será que nós estamos tocando, relando, colocando as mãos? Quando você sai para fora da caixinha, quando você vai para a rua, você vê que as pessoas, elas estão só precisando de um toque, de um abraço, de um olhar, de uma atenção. Só quer falar. Ela só quer falar o que dói nela, porque o grito de dentro é o que afasta e bloqueia ela de se chegar perto de Jesus. Mas quando você vai atrás, ela olha e diz: eu vejo Jesus em você. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Eu vejo Jesus em você. Eu sinto algo diferente quando você está na casa ou no ambiente. Qual foi a última vez? Jesus, Ele poderia ter ficado ali, tranquilo, mas a teologia do toque, ela revela 3 coisas: proximidade, identificação e restauração de dignidade. O Luan está aí de prova, o Alan, eles têm um ministério muito legal, o Hug, que trabalha com moradores de rua. Quando você toca os moradores de rua, quando você dá alimento para eles, quando você dá atenção, quando você faz um culto só para eles, o que você está dando a eles? Dignidade. Faz sentido? Porque num culto como esse, se alguém entrar com um cheiro desagradável ao seu olfato, já vem algumas pessoas do lado, já fica cercando, já tem medo de ficar atrapalhando o culto, porque às vezes atrapalha, dependendo do grau que a pessoa está. Está entendendo ou não? Mas quando você faz algo direcionado para eles, como eles fazem, o pastor Pedro foi pregar lá segunda-feira, o que você vê? Você traz de volta, dá de volta para eles dignidade. Eu quero desafiar com você, ainda até o final desse mês vai começar a campanha, que eles vão fazer um Natal, uma ceia de Natal para os moradores de rua. Olha que lindo. Vão começar a arrecadar alimento, vão começar a arrecadar coisas. E se você sentir no seu coração de estar junto nesse dia servindo também, vá servir. Porque imagine um banquete, uma mesa para esses moradores de rua. O que você está dando a eles? Dignidade de sentar à mesa. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Que o Senhor possa nos fazer entender que o toque, ele devolve a autoestima da pessoa. O toque, quando você coloca a mão sobre uma pessoa e você tem atenção para ela, às vezes alguém está falando com você, você está ali mexendo no celular, ou você está olhando em Nárnia, mas quando você toca na pessoa, você olha nos olhos dela, você dá atenção a ela, você dá dignidade de conversa para ela, você dá tempo de qualidade para ela. Faz sentido isso? E foi isso que Jesus fez. Será que nós estamos tocando essas pessoas? Eu vou passar aqui, que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que em nome de Jesus você entenda isso. A terceira verdade: a cura devolve propósito. A Bíblia diz no versículo 31, e ela os serviu. A cura não é um fim em si mesma. Cada milagre é um convite ao propósito. E eu quero declarar isso na sua vida hoje. Hoje você vai sair daqui curado.
Porque Deus, Ele quer te devolver o teu propósito. Será que eu posso ouvir um amém? Você precisa ser curado hoje, porque Jesus devolveu o propósito a ela. Ela estava de cama ela não tinha propósito. Mas quando ela levantou, a primeira coisa que ela fez foi: uau, eu tenho vida, eu vou voltar a servir, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fui convidado e chamado a fazer, porque agora eu voltei para o meu propósito. Se você está doente hoje, se você está acamado espiritualmente, deixa eu te entregar uma palavra nessa noite em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer te curar, porque Ele quer te devolver o teu propósito. Jesus, Ele quer te devolver ao teu ministério, aos teus dons, porque o inimigo fica enchendo o seu saco, fica colocando coisas na sua cabeça, vozes, dizendo que já foi, já acabou, você não merece, não é para você, isso é doença. Muitas vezes Jesus tratou algumas doenças com demônio, mas aquela mulher, ela levantou e voltou para o propósito dela. Talvez Jesus quer te curar nessa noite para te devolver para o teu propósito daquela faculdade que você trancou, ou daquela faculdade que você nunca iniciou. Talvez Deus quer te devolver o teu propósito daquela empresa que por medo você nunca abriu, por traumas, por doenças psicossomáticas, psicológicas, daquele medo, daquele receio. Talvez Deus quer te curar nessa noite para te devolver ao seu propósito. Talvez Jesus quer te curar nessa noite para te devolver ao propósito daquela aula que você falou que você ia começar, de violão, de voz, de inglês, sei lá, e nunca começou, por bloqueios mentais. Talvez Jesus quer te curar nessa noite para te devolver o teu propósito, para iniciar uma caminhada, uma academia, porque você teve bloqueio com isso. Na infância você sofreu abusos mentais. Talvez pessoas fizeram bullying, talvez pessoas eram preconceituosas com você. Talvez quer te devolver o teu propósito de ser, de procurar ser mais bonita, mais bonito, de te comprar alguma coisa para você, de fazer uma maquiagem, não sei. Tem tanta gente que tem bloqueios e bloqueios da vida. E talvez hoje você pode ser curado nessa noite, em nome de Jesus. E que você possa olhar para si mesmo e viver o propósito pela qual Deus te chamou. A Bíblia diz que o postergar da bênção adoece o coração. Talvez o teu coração está adoecido porque muitas bênçãos foram te prometidas, ou muitas falácias, muitas promessas ao vento, muitas coisas foi te dada, e talvez isso ainda não aconteceu, e talvez o teu coração se adoeceu. Mas deixa eu te falar, aquele homem que cura, o homem da mão furada, aquele que curou o leproso, que curou o cego, que curou o fluxo de sangue, o mesmo homem que andou sobre as águas, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Jesus está aqui, e Ele está olhando para mim, para você, dizendo: o que queres que eu te faça? E você precisa se olhar para dentro e fazer uma retrospectiva e falar assim: Senhor, eu nem sabia, o inimigo não deixou eu nem ver isso, mas existe uma dor dentro de mim, existe uma doença dentro de mim, e eu quero ser curado. E perguntar ao Senhor: se você quiser, eu posso ser curado. Será que você pode falar isso para o Senhor nessa noite? Será que você pode falar isso para o Senhor nessa noite? Senhor, se você quiser, eu posso ser curada hoje. Jesus, se você quiser, eu posso ser curado nessa noite. Ei, Jesus, e Ele está respondendo para mim e para você nessa noite: eu quero, seja curado agora, em nome de Jesus. Eu quero, Ele está dizendo: eu quero, então seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos falando daquele que tem o nome sobre todos os nomes, acima de todos os nomes, para curar, para libertar.
Antes de você vir aqui na frente, a pergunta que eu te faço é: e se Ele te curar hoje? E se Jesus te curar hoje, porque Ele quer te curar, o que você vai fazer? Você vai sumir? Desaparecer? Não vai voltar nem para agradecer? Ou se Ele te curar hoje, você vai se levantar e dizer: a partir de agora eu vou viver o meu propósito? Está entendendo? Você precisa dar uma resposta para o Senhor nessa noite. E se Ele te curar, porque Ele quer te curar. Talvez você passou por abusos intensos. Talvez você passou por algumas religiões, algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes que fracassaram a sua fé. E hoje você não consegue exercer, você não consegue se levantar, você não consegue servir como essa mulher fez. A pergunta que eu te faço é: se Ele curar você nessa noite, o que você vai fazer? Vai sumir? A sua segunda-feira vai ser da mesma maneira? Ou você vai se levantar como um exército nessa noite dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, porque eu agora, curado para curar, eu quero viver o meu propósito. É a sua resposta. Você precisa dar essa resposta hoje. E Ele vai te curar. Nós gostamos de pregar uma pregação expositiva. E no versículo 34, a Bíblia diz que na frente daquela casa tinha muita gente, como hoje. E a Bíblia diz que Ele curou muitos. Por que Ele não curou todos? Porque somente alguns deram uma resposta para Jesus. Qual é a sua resposta nessa noite? Você vai ter que ter fé. Só aqueles que querem ser curados. Você vai vir aqui na frente e nós queremos orar por você. É passos de fé. Aqui nessa igreja nós vemos já cego enxergando, surdo ouvindo. Já vemos pessoas com problemas psicossomáticas, de estômago, ovários, mulheres que eram inférteis. Nós vimos de tudo no nosso ministério. Eu quero que você eleve o seu nível de fé agora, que a tua doença não é maior do que a Bíblia diz que Ele cura. E do mais, Ele disse: eu envio vocês na mesma proporção, e vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios, vocês vão dar liberdade aos cativos, porque de graça eu recebi, de graça eu entrego a vocês. Faz sentido? Se coloque em pé. Se você sentiu que essa palavra é para você, você vai sair do seu lugar. De novo, pastor, de novo, não tem problema. Até ser 100% curado e mudado pelo Senhor. Mas hoje você vai dar uma resposta para o Senhor. Jesus quer curar esse ministério abandonado. Jesus quer curar esse coração endurecido, trocando o teu coração de pedra, colocando um coração de carne. Jesus quer mudar suas estruturas hoje. Ele quer mudar suas estratégias hoje. Ele quer mudar o vínculo, porque Ele não muda, mas Ele se movimenta. Ele quer te movimentar. Ele quer te mover nessa noite. Você precisa dar uma resposta para o Senhor. O que você quer que Ele te faça nessa noite? Mais. Você não está entendendo que o homem que cura está na casa. Billy Graham disse uma vez
Se Cristo estivesse apenas morto, não haveria esperança, mas Ele vive, e porque Ele vive, há cura para cada um e para cada área de vida. Creia nisso. E por que a cura muitas vezes interior é tão importante na sua vida? Porque você vai ser livre. Somente quem quiser ser livre nessa noite, fala: eu, Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite dizendo: eu quero ser livre, você sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Nós queremos orar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Nós queremos orar. Sua alma hoje será curada, a sua mente será curada, as suas emoções serão curadas, os ambientes serão curados. Pode vir, pode vir. O testemunho muitas vezes vale a pena. A Aurora e Mauri está aqui. Vou ter liberdade de contar o testemunho. Mauri, há muitos anos atrás, bebia muito, vivia por aí bebendo. Sabe quando ele foi curado? No meio de um processo de propósito, de jejum, de oração. Nunca mais bebeu. A família inteira foi restaurada, renovada. O Senhor abençoou, a prosperidade veio. E aqui uma família de exemplo para nós dentro da igreja. Você está entendendo ou não? Por quê? Porque a fé não acabou. Se você está doente na sua fé, deixa eu te falar, o Senhor quer curar você nessa noite e aumentar a intensidade do dom da fé sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por pessoas nessa noite. Aumenta a fé dos seus filhos, aumenta a fé. Se eles já perderam a fé de familiares serem entregues a Jesus, aumenta a fé, cura nessa noite. Se tem pessoas aqui, Senhor, que já perdeu a fé de familiares serem curados, aumenta a fé novamente, Senhor. Aumenta a fé, Jesus, aumenta a fé.
Quero desafiar você na próxima semana a trazer aquela pessoa que está precisando de cura, que está precisando de um toque do Senhor, aquela pessoa que pode ter algum problema até físico, psicológico. Traga ela. Nós queremos orar por ela. E se caso tem alguém aqui que ainda gostaria de uma oração específica, alguns líderes de intercessão vão ficar aqui na frente e você pode compartilhar e essa pessoa vai orar por você. Então eu vou pedir por o Igor, o Vinícius, o Napolitano, a Aurora, Loíse ficarem aqui um pouco. E você pode, a Laís, quem quiser vir pedir uma oração específica, que nós queremos estar aqui como Jesus esteve, para te amar, para ter compaixão de você. E Jesus quer te curar nessa noite. Jesus quer te curar nessa série de mensagens, que você saia 100% curado, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer um convite. Talvez você ouviu essa mensagem e Deus falou muito forte com você. E talvez você nunca fez isso na sua vida, mas hoje você gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus na sua vida, no seu dia a dia, para que Ele possa escrever uma nova história, para que Ele possa escrever sobre você uma nova página. Ou talvez você gostaria hoje
de se reconciliar. Você estava afastada, você ouviu essa mensagem, você sentiu a presença dele hoje, você gostaria de tomar essa decisão, só levanta a sua mão onde você estiver, levanta a sua mão, nós queremos orar por você para finalizar. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de receber essa oração? Tem alguém aqui que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, gostaria de uma nova oportunidade, que 2026 até mesmo possa ser diferente na sua vida? Tem alguém? Amém. Tem alguém nos visitando nessa noite? Levanta a mão. Está nos visitando? Tem um visitante ali no fundo, tem aqui. Tem mais? Então, tem um casal ali, nosso visitante ali no fundo. Leve eles, por favor, na sala VIP ali. Você tem uma sala VIP aqui, meu irmão, para a gente te conhecer, para falar com você. Quem puder levá-los, muito obrigado. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe muito o seu lar. E eu quero agora que você profetize, em nome de Jesus, um lar de bênção, um lar de cura. Você vai entrar na sua casa hoje, você vai colocar qualquer um dos pés, não tem diferença. Você vai colocar o pé esquerdo, direito, não tem problema. Você vai começar a declarar na sua vida, novembro, essa segunda quinzena, dezembro, até o final do ano, que em nome de Jesus o Senhor possa curar o teu lar, que o Senhor possa curar a tua família, os teus pais, os teus filhos, os teus netos, que o Senhor possa curar, porque você não vai parar de interceder, porque Jesus não parou de orar e interceder por você. Amém, amigos? Que em nome de Jesus você receba isso, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, estejam com todos nós hoje para sempre. Não vá embora antes de pagar um pastel para o seu amigo. Nós temos pastéis ali maravilhosos, pastel de carne, pastel de presunto e queijo. Ainda você não paga para o pastor, mas logo pagarás. Aleluia. Que Deus abençoe você, sua vida. Abrace todo mundo que você quiser. Se você quiser uma oração específica ainda, vem aqui na frente, os nossos líderes estão aqui para orar por você.